Eu sou Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, psicologia e outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece nosso programa, vai lá no YouTube, te inscreve, ativa as notificações e fique por dentro de todos os nossos episódios. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre La Manada. Você não está sozinha. Vamos falar sobre protocolo de gênero e todos os desdobramentos que advêm dessa matéria. Para essa roda de conversa, nós convidamos a doutora Viviane de Faria Miranda, que é desembargadora do Tribunal do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio Moral, Sexual e demais discriminações, mestre em Direitos Humanos e também autora do livro Crime de Violência Psicológica, Reescrita Feminina de Decisão Judicial. Ela também é diretora do Departamento das Mulheres e de Gênero da AJURES. Bem-vinda, Viviane. Obrigada, boa tarde a todos e a todas, né? É um imenso prazer estar aqui contigo, Jennifer. Eu sou uma admiradora do teu trabalho. Muito obrigada. E aqui eu estou com o livro da Viviane, depois nós vamos discuti-lo juntos aqui e conhecê-lo melhor. Enfim, e também, para a gente fazer essa roda, nós chamamos Angelita Maria Ferreira Machado Rios, que é médica, psiquiatra, perita médica legista, com atuação em sexologia forense e perícias psíquicas. É doutora em psiquiatria e ciências do comportamento pela URGS. E também professora de medicina legal na Faculdade UBRA em Canoas, organizadora do livro Perícia Médico-Legal e Criminal em Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Também muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Jennifer. Acho que vai ser bem interessante a gente tratar desse tema, né? Que é tão atual e, ao mesmo tempo, traz, né, tantas emoções nessas discussões. Então, tá bem, gurias. Pois então, gente, eu vou contextualizar aqui para quem ainda não assistiu, tá? A gente pegou como pano de fundo esse documentário da Netflix que se chama La Manada, tá? Ele vai tratar de um caso que ocorreu na Espanha, em Pamplona, numa festa de São Fermín, que é uma festa muito popular lá, e que atrai milhares de jovens, de pessoas, então, para esta comemoração. E lá, nessa ocasião, em 2016, um grupo de 5 amigos, que se intitulava La Manada, que quer dizer o bando, esse era o nome do grupo do WhatsApp que eles tinham, tá? Praticou um estupro coletivo de uma jovem de 18 anos. Após a prisão e julgamento, estes homens foram, então, na primeira instância, ou seja, no tribunal de primeira instância, né? Explicando aqui, assim como aqui nós temos mais de uma instância primeira e uma instância recursal, na primeira instância, eles foram inocentados das acusações de agressão sexual, que corresponderia para nós aqui ao estupro, e foram, então, considerados culpados apenas de abuso sexual. Os juízes entenderam na ocasião que não havia sido praticada uma violência com subjugação da vítima. E esse julgamento desencadeou, então, um movimento popular. Milhares de pessoas foram às ruas, em Pamplona, na Espanha, para se manifestar em desaprovação a essa decisão, a esse veredito. E ali surgiram movimentos, Hermana, né, tu não está sozinha, né, eu te creio, né, eu acredito em ti, você não está sozinha. E esse caso acabou ganhando, na época, uma repercussão mundial. Tanto que, em 2019, a Suprema Corte Espanhola reverteu a sentença, essa que tinha sido feita em primeira instância, e afirmou que os homens ali envolvidos eram realmente culpados do crime mais grave, que seria para nós o estupro. Então, aqui nesse programa a gente dá spoiler, né? Então, vejam esse documentário. É muito interessante porque narra toda a trajetória, tanto do seu ponto de vista jurídico, quanto emocional, psicológico, né? Que envolve toda essa dramática questão. E a gente entendeu de trazer esse contexto porque ele é, como disse a Viviane, né? Aqui a gente não tem muitos protocolos, né, Viviane? Claro. Bem informal a conversa. Para tentar tornar um pouco mais leve um assunto tão difícil,
a gente vê que é um tema atual. Eu me lembrei quando a gente estava trabalhando na produção sobre a questão, um recente caso Robinho, que foi uma situação similar e outras tantas agora, que a gente vai conversar com as gurias sob o ponto de vista da experiência profissional delas, e aí nós vamos ilustrando tudo mais. A dificuldade que é este tema de ser conduzido e resolvido. Bom, vamos lá. Vou passar primeiro para a Viviane. Então, assim, o que a gente colocou? O subtítulo do episódio, a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O que seria isso, né? Quando a gente fala, para o pessoal entender, é um protocolo do CNJ, então queria começar, então, explicando isso para a gente, né? Tá bom, então. Obrigada, então, novamente pelo convite. E o protocolo Julgamento Perspectiva de Gênero, ele foi elaborado pelo CNJ, tá? Inicialmente, o CNJ, em 2022, fez um grupo de trabalho e convidou vários juízes de vários segmentos, justiça estadual, federal, trabalhista, eleitoral, militar, porque o objetivo era justamente que o protocolo seguisse para todos os segmentos da justiça. Então, o que foi a ideia do protocolo? A ideia que a gente tem que ter do protocolo é uma ferramenta que é direcionado, eu sempre digo, é direcionado para os juízes, mas para todos os operadores de direito. Para que isso? A ideia do protocolo é uma resposta a essa necessidade de ter uma troca de lentes, que a gente fala, né? As responsáveis, a Ivana, que dizia isso, né, que foi responsável pelo grupo de trabalho, que é a troca de ler o processo com uma lente de gênero. E ele é inspirado, o protocolo, dos tratados internacionais que o Brasil faz parte, seja a CEDAW, tá, que é a Convenção de Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, ou a Convenção Belém do Pará. Tá? Mas o nosso protocolo, também é importante dizer, assim, ele é inspirado a outros que existem na América Latina. O México já existe o protocolo, Chile, Uruguai também já existe. Então, o Brasil, na verdade, ele foi um dos últimos a editar esse protocolo. Bom, qual é o principal objetivo? Isso que a gente tem que fazer pergunta, né? Qual é o principal objetivo? É realmente uma justiça mais equitativa e imparcial. Então, a primeira coisa, tu abre o protocolo e quem que tiver interesse, abre na página do CNJ, procurar protocolo vai achar, ou no site do Tribunal de Justiça, também do Rio Grande do Sul, também é fácil de achar esse protocolo. E qual a primeira coisa que ele abre, né, o prefácio dele, ele reconhece as desigualdades estruturais do Brasil. Tá? E, para isso, ele faz uma ideia que o direito tem que se visar como transformador. Então, compensa as desigualdades estruturais. Porque se a gente pensar muitas vezes o direito foi usado para manter o status quo, né? Então, a ideia do protocolo é justamente poder ser uma ferramenta, né, de ter um olhar, né, diferenciado em razão dessas estruturas. Então, claro, tem coisas importantes do protocolo, que é a valorização da palavra da vítima, acho que a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Evitar a revitimização, tá? E uma formação mais sensíveis dos juízes a respeito desse assunto. Então, nós temos assim, eu acho que a ideia bem do protocolo, e a importância até a gente conversar sobre isso, é a gente evitar decisões judiciais com estereótipos de gênero. Né? Então, ele vai dar passo a passo, como é que a gente pode fazer isso? Desde o momento que tu recebe a vítima, ou qualquer outra parte. Nós tivemos um incidente há pouco tempo de uma advogada grávida. O protocolo também fala isso, né? De como é que a gente tem que lidar com essa advogada que está grávida e que pede também preferência num caso de sustentação oral, que a gente viu há pouco tempo que não aconteceu isso. E essa ideia, faço agora uma conexão, né, com esse documentário La Manada, né, que inicialmente a decisão de primeiro grau entendeu que era abuso, né, que na Espanha tinha essa diferença, né, o abuso e a violação, que seria o estupro, né. E ele não se ateve, né, com a questão da valoração da palavra da vítima. Né? Então, provavelmente, se no Brasil assim fosse, a obrigação do protocolo, a gente deveria, pelo menos, ter um outro olhar em relação a essa vítima. Né? Então... Não, é bem interessante isso que agora a gente vai explorando aqui. Então, o pessoal que não viu vai ver, porque aqui pode ser assim, ou a pessoa vem antes a nossa dica cinematográfica, enfim, ouve depois, ouve 2 vezes, porque dá vontade de rever quando a gente faz a discussão. Até aqui a produção já colocou para nós aqui o cartaz. E aí, então, fazendo esse link agora com a Angelita, né, que a Viviane trouxe, né, como é que, sob o ponto de vista daí da psiquiatria, da psicologia, né, que as perita também acompanha,
como é que são essas vítimas de violência de gênero, né? Então, aqui a gente está focado mais na questão da mulher, né? Como elas têm sido acolhidas, recebidas, né? Pela tua experiência no ambiente, né, judicial, enfim. Na realidade, assim, o acolhimento é fundamental para qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, né? Mas, especificamente, violência sexual é algo que traz, né, a vergonha, traz a culpa, porque já vem de antemão, né, o que o filme mostra muito bem, o pré-julgamento, né? Então, é difícil tu colocar em palavras aquilo que te aconteceu. Então, muitas vezes, assim, o segredo, ele pode durar uma vida inteira. Sim. E se a saúde, se o direito, né? Se quem está na linha de frente não estiver preparado com formação específica para saber perguntar, e mais do que saber perguntar, o que fazer com a resposta que virá? Então, assim, a gente tem que desmistificar a ideia de que uma vítima vai chegar e vai revelar. Não. Tem pessoas que chegam no consultório psiquiátrico com 50 anos de idade, quase 60, e ninguém nunca me perguntou. Sim, com alguma coisa que aconteceu anos atrás, muitos anos atrás. Tá? Então, assim, a época que aconteceu, a pessoa entendeu que estaria mais segura com o segredo entre o agressor e ela, e mais ninguém, né? Só que o sofrimento psíquico, ele continua, né? Então, o filme traz muito bem isso. Agora, se a gente quer realmente fazer o enfrentamento já passa pelas equipes de acolhimento. Poder identificar. Então, isso é importante. E o acolher, ele tem que ser livre de qualquer julgamento. Porque o que às vezes as vítimas dizem? Eu fui, eu fiz, eu falei, mas eu fui mais julgada. E muitas vezes as pessoas se arrependem desse momento. Por quê? Porque quem acolhe tem que estar livre de julgamento e, mais do que isso, tem que entender o momento da vítima. Às vezes a vítima não está preparada para falar. Sim, para falar em detalhes. Neste caso, né, que nós estamos tratando, ele foi muito claro, né? Foi uma violência, foi coletivo. Mas e quando a gente está falando do assédio sexual, aquilo que acontece no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, quando, né, não é assim tão claro e que realmente, se tu não tiveres um local que tu possas te dirigir, onde realmente vão te receber sem qualquer pré-julgamento e que possa entender o teu momento. Se tu é uma pessoa maior de idade, tu vai ter a opção se tu vais querer realmente levar aquilo, né, de uma forma ou só queres falar. Sim. E a gente tem que entender o momento da vítima. Sim, sim. Então, tudo diz respeito a um preparo dos técnicos também, que estão ali nessa primeira chegada, né? Quando chega o assunto dentro de uma delegacia, enfim, dos diversos... Porque a questão pode vir à tona por diversos meios. Diversos meios. E, às vezes, ela vem, assim, a ponta do iceberg. Então, de repente, tu te depara com uma ideação suicida. Mas essa ideação suicida, ela está fazendo referência a um fato abusivo que jamais foi revelado. Que pode estar adormecido há muitos anos. Exatamente. Então, nesse sentido de preparação de equipes, capacitação para olhar um pouquinho além, né? Porque o filme nos traz uma situação aguda, clara, né? Mas nem sempre na vida real ela se mostra dessa forma. Sim, né? tão transparente, tão evidenciada. Isso. Né? Então, tá. E aí, neste caso, o tribunal inicialmente, né, Viviane, ele não levou em conta justamente, como estava dizendo, a questão da palavra da vítima. Parece, né, a gente tem essa percepção no julgado, acho que o filme tenta demonstrar até a maneira como ela se senta, a maneira como ela se porta, ela tinha bebido um pouco na ocasião, então algumas questões ali parece que pesaram contra a própria vítima, né? A vítima acabou sendo, como disse direito à questão do preconceito, do julgamento, julgada juntamente com os agressores, né? Então, assim, aí também o teu livro é muito interessante, porque ele faz uma reescrita, né? Eu recebi agora ele com uma dedicatória, não tive a oportunidade de devorá-lo ainda, mas farei. Mas ele faz justamente a ideia muito interessante, que ele faz uma reescrita de algumas decisões se o protocolo tivesse sido observado. Os resultados seriam outros, é isso, não é?
É isso Então, se aí. pudesse falar um pouquinho do caso da Lamanada, do teu Tá. trabalho, da tua pesquisa. Claro. No Então, caso, a Angelita também falou sobre essa questão. Nesse caso do Lamanada, teve várias questões que revitimizaram a vítima e não deram credibilidade. Então, eu me lembro de uma situação que o juiz perguntava, porque lá são 3, né? Um deles perguntava para ela, mas tu não sentiu dor? Tá? Porque na hora da violência, dando spoiler, na hora da violência sexual ali, do estupro que foi coletivo, ela ficou em estado de choque, que é uma reação normal, isso, os estudos dizem isso, que é normal de uma reação numa pessoa que está num momento de estresse muito grande, ficar em choque, e o choque paralisa. E essa pergunta foi feita, que é altamente, que o protocolo mesmo fala, que não é para fazer esse tipo de pergunta. Ela sentiu dor, por que ela não reagiu? Né? Essa é uma pergunta que é altamente, sem um conhecimento de como acontece a pessoa, e qualquer, não é só a mulher, diante de uma violência muito grande. A pessoa muitas vezes não reage. Né? É uma das formas, e isso foi perguntado para ela, e foi perguntado, a Jennifer bem lembrou dessa história que o advogado de defesa, que também não tinha uma visão de perspectiva nenhuma de gênero, que foi para a imprensa, falou dela, botou ela, a história, a pessoa dela, né? Exposição. A exposição dela, e ele faz, por que tu senta desse jeito? E ela, mas é o jeito que eu tô acostumada a sentar. Ela estava perante um tribunal, ela é uma jovem, 18 anos, estava sentada do jeito que é uma jovem senta, né? Então, nada disso foi considerado. E, com certeza, o protocolo, ele dá passos a passo, e um dos passos é esse. É ouvir essa vítima com esse acolhimento, né? E não desacreditar da palavra da vítima. Tu não tem motivos. Para tu desacreditar de uma palavra de uma vítima, tu tem que ter motivos para isso. E não, aí vem os estereótipos. Não é porque ela é uma jovem, que de repente podia estar bebendo a festa de São Firmino. A gente vê no documentário uma festa de jovens, cheio de jovens bebendo, fazendo festa, fazendo fusarca. Quer dizer, essa imagem. Por que ela tem que ser diferente, né? Por que ela tem que ser diferente, né? Sim. Então, assim, indo assim, acho que a ideia, e aí a razão pela qual foi tão criticada, né? A decisão de primeiro grau ali foi muito criticada, que levou o movimento, as pessoas foram pra rua, o Me Too espanhol, né? Que foi inspirado no Me Too de Hollywood, né? E os gritos, hashtags, eu acho que foi um movimento. Eu gosto de muito ver isso, porque eu acho que é o povo falando, Sim. né? Não é o juiz falando, é o povo falando, né? E isso eu acho que o documentário está muito bem, retratou muito bem isso, né? E aí depois começaram nas redes sociais, porque hoje em dia, a gente está numa rede social agora, né? Como é importante utilizar essas redes sociais. E aí aparece também a história de uma jornalista pedindo "cuéntalo". Então começaram a reproduzir, né? Todas as pessoas que passaram por um caso de violência para botar "cuéntalo", para contar essa história. Que é um pouco né? essa questão que a Julita trouxe, que veio à tona situações até escondidas há tantos anos, né? As pessoas começaram a contar suas histórias. Isso é bonito, é muito lindo essa achei parte. interessante uma, né? Assim, neste momento eu não posso contar, mas quem sabe no futuro ainda não tenho condições de E um contar. estimula o outro, né? E um estimulando o outro. Sim, porque não é que vá normalizar, mas tu sente que aquilo não é só Claro, contigo. não né? é só contigo. Não é só contigo. Acho que essa questão psicológica da culpabilização que a pessoa acaba sentindo, aquilo ali talvez auxilie, saber que tem outras pessoas que nessa linha, passaram. como é importante falar, porque aparece a segunda vítima, né? E vocês, não sei se vocês pegaram aquele sofrimento da segunda. Eu vou ter que passar por tudo isso, e se não der certo, o que vai ser? Então, como é importante a revelação, e mesmo assim, nesse momento na sociedade, em geral, a gente chega, em algum caso, a partir do primeiro que fala, né? Como a gente trabalha muito com violência, criança e adolescente, às vezes precisa falar para tu encontrar 10, 12, e 20. Rede de apoio também, né? Para formar a rede de apoio e tu começar a pertencer. Pertencimento, isso. Nós somos vítimas daquele agressor. Sim, que estava velado, né? Estava velado. E aí, né? quando, então, alguém consegue romper esse bloqueio do silêncio, né? Eu fico imaginando dessa escuridão que deve ser, abrir um rasgo de luz para poder se manifestar outras tantas. E em algum momento alguém coloca, será que ela sabe tudo que ela vai ter que passar? Então, esse é um outro momento, né? E o Rio Grande do Sul, na realidade, ele sempre foi muito feliz
em termos de políticas de vanguarda. E aí a gente traz o desembargador Dalton César, né, com depoimento especial. Então, Depoimento especial. essa menina tem 18 anos, então ela ficou à frente de 3 juízes. É. E é o que uma criança e uma adolescente, né, acontecia até ter o depoimento especial. Até, Como que é o depoimento especial? depoimento especial, até pode falar muito melhor, assim, né? Mas não é mais a vítima perante todos, né? entendi. Ministério Público, um juiz, assistente social, defesa, tem um assistente social, um psicólogo ouvindo e passando as perguntas. Fica um ponto para entendi. ouvir ele, inclusive a vítima, a menina, se me permite falar, Claro. a criança Não, ou o adolescente vai a para uma roda. outra sala. É. E o juiz, o promotor, é bem interessante, realmente foi pioneirismo do Daltoé quando ele estava na vara da infância, Sim. aqui em Porto Alegre. Então, o menor, e é feito para a vara da infância, mas nada impede Que seja que essa aplicado moça, por também. exemplo, que essa moça de 18 anos fosse ouvida através de um... Até aconselhável, Entendi. aconselhável. Aí, no caso, então, de meninas, eu fiz muito depoimento especial. Pegava as meninas, então deixa a menina ou a criança, enfim, numa sala separada com a assistente social ou a psicóloga, e o juiz e o promotor ficavam numa outra sala. E aí, e o defensor, né? E aí faziam as perguntas através de um ponto. Entendi. E aí passava para a psicóloga, e a psicóloga transformava aquela Isso. pergunta Sim. de uma Era o forma... filtro. Entendi. fazer um filtro. Pra não ficar uma pergunta agressiva. Para não fazer a pergunta, E não né, fazer aquilo que a gente viu. revitimizar, porque essa é a grande preocupação. A grande preocupação é a revitimização. Então, e foi uma coisa do Rio Grande do Sul mesmo, é verdade? Do Rio Grande do Sul. A perícia psíquica também é pioneirismo nosso, né? É outra forma Sim, de... e essa questão da perícia, né, que a gente vê, também tem essa discussão no filme, né, mostra um pouco, mas enfim, quem estuda o caso sabe que ali teve uma questão que o perito dá o laudo de que houve um estresse pós-traumático quando avaliou ela, né? E aí havia um laudo técnico que talvez não tivesse tantas informações físicas sobre o que teria ocorrido. Mas quando se vê que houve um estresse pós-traumático, pode-se entender que algum trauma houve, né? Então, qual é a importância, né, desses laudos? Aí, para as duas eu pergunto, né, Angelita, tanto o laudo psiquiátrico quanto o laudo, enfim, tu és perita ali, né? Nesses casos, né, É que a como gente... tu disseste nos bastidores aqui, um divisor de água esse laudo. Sim, a perícia psíquica, ela acabou sendo um divisor de águas para nós que trabalhamos a sexologia forense da infância e adolescência há muito tempo, porque, assim, por incrível que pareça, se não existisse aquele vestígio físico comprovando um ato sexual, né, uma importunação sexual, praticamente nós não tínhamos, né, continuidade, né, dessa questão jurídica. E porque a palavra da vítima tinha um valor muito pequeno, então foi preciso o desenvolvimento de estudos, de elaboração de protocolos internacionais que trouxessem, né, uma robustez diante do complexo probatório para a palavra da vítima. Então, Israel, Reino Unido, eles se dedicaram muito ao desenvolvimento de protocolos para crianças. Então, uma criança de 3, 4 anos de idade, ela pode falar sobre uma violência que ela sofreu e ter elementos de credibilidade. Então, isso é muito importante. Porque sinais e sintomas de sofrimento psíquico, eles têm que andar junto com os vestígios físicos. Então, eu não posso esperar uma ruptura imenal, eu não posso esperar uma gestação, uma presença de DNA, né, uma presença de espermatozoides, porque em muitas situações isso não vai acontecer. Grande parte da violência sexual intrafamiliar eu não tenho materialidade. Entendi. Mas eu tenho um sofrimento psíquico que leva, né, essa vítima para uma ideação suicida, tentativas de suicídio e ao suicídio mesmo. Então, transtornos de personalidade, eles também vão ser desenvolvidos a partir de violências, né, e a violência sexual é uma das principais, que muitas vezes o sintoma ele vai surgir 10, 15 anos depois. Porque tem muitas vítimas que elas sequer souberam que foram vítimas de violência sexual. Sim. Hoje a gente tem o exemplo, por exemplo, o que é colocado na Dark Web. Tem crianças que são filmadas, são manipuladas, elas estavam dormindo em sono profundo, elas jamais vão se dar conta, até que em algum momento vaze alguma, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa não vá desenvolver realmente um sofrimento psíquico importante, que no nosso caso aqui, a menina desenvolveu, ela
Ali, ao longo do filme, aparecia, né, aqueles momentos que ela dizia que não dormia há tanto tempo e que ela teve que sair do país e que ela se sentia, né, Sim. ameaçada, uma hipervigilância, tu não sabes quando é que vai acontecer de novo, se vai. Sim. Um trauma. Um trauma. Uhum. Então, assim, ficou bastante antagônico no sentido de um laudo dizendo um estresse pós-traumático, né, e o outro físico, possivelmente, devia de não ter nenhuma materialidade. Uhum. Parece que é algo antagônico, mas não, nós estamos falando, né, de patamares e de momentos completamente distintos. A gente não pode comparar, né, um vestígio físico com esse vestígio que vem a partir do laudo Uhum. psíquico. né? Isso, e para o julgador, como é que chegam esses laudos, né? Então, qual é a importância disso, principalmente desse aspecto psicológico que a gente está dizendo, e como isso casa com a questão de valorizar a palavra, né, da vítima, o protocolo e tudo mais, Isso, né? Como que o se laudo, encadeia, né? Claro, o laudo, né, psiquiatra, médico, enfim, psicológico, ele desempenha um papel crucial em vários tipos de violência, né? Então, se a gente for falar de uma violência física, o laudo vai ser, digamos, indispensável para ver a gravidade das lesões. Tanto que existe uma tipificação, lesão leve, grave e gravíssima. Com base em que eu vejo isso? Através do laudo, né? Agora, nós temos também, assim, uma violência psicológica, que é o tema do meu livro, né? O crime de violência psicológica. Ele dispensa laudo, mas não significa, tá? Que se há a possibilidade de fazer esse laudo, é muito bom. Mas qual é a ideia? Qual foi a ideia do legislador? É não transformar o crime de violência psicológica num CID. Porque aí fica muito difícil a prova. Já existe a possibilidade de uma lesão psíquica, que é lesão corporal. E a gente se pensou isso, não só eu falo, a maior parte da doutrina fala da dispensa do laudo psicológico, mesmo no crime de violência psicológica, é diante de uma realidade, primeiro, que não precisa de CID, e segundo, porque a gente vai ver esse crime e vai ser também muito denunciado no interior, e no interior não temos toda essa rede, né, de psicólogos. Então, vai prejudicar quem? Aquela vítima com menor condição financeira, que não tem condições de pagar um psiquiatra, um psicólogo. Aí vem de novo a história da palavra. Por isso que a palavra da vítima se torna uma. E aí, por que é importante? A gente também tem que pensar assim, mas aí a gente vai condenar só com a palavra da vítima? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Mas por que isso? Assim? Porque a vítima, você tem que ver que ela é uma parte hipossuficiente no processo, né? Então, a gente não pode sair, o julgador não pode sair da premissa que ela está mentindo, se não houver outros elementos que digam o contrário. E a questão, assim, e eu acho que aí vem a história do laudo, né? No caso do Lamanada, veio nesse sentido. Ele veio corroborar com a palavra da vítima, né? Quando disseram, no caso de uma violência, agora eu falei violência física, eu falei da violência psicológica, que é o tema do meu livro, mas vamos falar da violência sexual, que é a matéria do Lamanada. O laudo, porque ela fez, né? Eu me lembro que ela foi levada para fazer o exame de corpo de delito. Então, provavelmente, no laudo, pode dizer assim que não houve violência, porque ela ficou em estado de choque. Então, ela não resistiu, mas isso não é prova do tipo. Não há uma necessidade que haja resistência. Tanto que ela não resistiu, ela ficou em choque, né? Ela foi em choque. E isso não desmaterializa o crime. Então, e aí o que veio depois foi um laudo psicológico dizendo que ela ficou com trauma. Claro, né? Isso aí até, esse laudo a gente pode usar até para uma aplicação na hora da aplicação da pena, aumentar a pena, né? E não só para configurar o crime, para ver como foi violento, razão pela qual ela ficou com trauma, senão ela não ficaria, como também para aumentar a pena, que em razão disso, ela teve que se mudar até de país, né? Ela foi perseguida, né? Consta ali que ela foi perseguida, tanto que, não sei se você lembra de uma cena que eu também fiquei chocada, é que filmaram ela depois do fato, detetives particulares, ou seja, da defesa, filmaram ela indo num restaurante com a família, fazendo uma festa com uma amiga. A vida dela tinha que continuar, sim, né? para dizer que ela estava muito bem. Muito bem, Muito bem. E é curioso isso, assim, eu não aceitaria nem aquela prova, tá? Em primeiro lugar, eu acho que eu não aceitaria aquela prova. Mas em segundo lugar, vamos supor assim, mas é o princípio da ampla defesa. Ok, vamos aceitar o princípio da ampla defesa. Mas na compensação, o juiz não aceitou uma prova antes que eles queriam juntar, que era a prova de gravações telefônicas que houve no WhatsApp antes dos fatos, tá? E o juiz, no caso, lá é um colegiado, são 3 juízes, não aceitou. Me pareceu que houve um desequilíbrio processual ali. Por que não aceitou aquela prova e aceitou a prova depois, né? Da vida privada dela. E aquela prova que eu achei era fundamental, eram conversas que ele teve, que esse grupo, né?
de Isso, 5, o grupo do 4 WhatsApp lá, deles já manada. tinham praticado um Organizado. estupro Isso. em relação a uma menina que estava bêbada, enfim, né? Eles botaram até, dá a entender que eles botaram algum remédio, alguma substância ali, que ela ficou inconsciente. E houve essa conversa, e o juiz Já não mostravam aceitou. um padrão, né? Já Sim. mostrava um comportamento, padrão. assim, que era de lobo mesmo, né? Porque manada Predador. de predador, de predador. lobo. Não à toa, É. eles mesmos se Uhum. auto-intitulavam, né? Isso. E isso, Talvez no caso, o inconsciente. juiz não aceitou essa prova, né? Então, me Sim. pareceu que deu um desequilíbrio mesmo, né, nisso, né? Uhum. Então, vou dizer que... E claro que na questão da feitura do laudo, também, a Angelita acho que falou bem, também o profissional tem que ter essa formação de gênero, né? Porque eu já vi um laudo, no caso de um crime de violência psicológica, que não é necessário fazer, mas resolveram fazer, e que numa pergunta de um quesito de uma defesa, perguntaram, então, a vítima sofreu ou não sofreu violência psicológica? E a resposta é, não sofreu violência psicológica. Quer dizer, e ali todo dizia que ela não dormia não sei quantos dias, blá, 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 porque a pessoa confunde um pouco, não significa que não tenha CID. Esse Sim. transtorno traumático é CID, mas Sim. às vezes a pessoa não tem o Não quadro preenche do todos CID. os critérios. Não é para um requisita. E transtorno. não por isso não vai ter Claro. uma Sofrimento. violência, um Isso. sofrimento que é um Isso. crime de violência psicológica, né? Eu acho que é bem importante isso que tu traz, no sentido assim, que torna esse tipo de violência uma violência invisível, né? Sim, Invisível, sim. eu também Ela acredito é nisso. invisível. E aí, assim, em relação a laudos, por exemplo, a perícia oficial do Rio Grande do Sul, né, o Instituto Geral de Perícias, trabalha desde 2003 com perícia psíquica, né, perícia oficial. Assim como nós temos o exame de corpo de delito, Sim, que pode físico. ser, Uhum. né, o corpo, o livro, né, ali a mídia, a memória é um corpo de delito. Uhum. Então, a perícia psíquica é destinada, né, à memória para resgatar alguns elementos e fazer o nexo causal com aqueles sintomas que a pessoa está apresentando. Então, eu queria que tu falasses, assim, até 2018, as vítimas de todo o Rio Grande do Sul tinham que se deslocar a Porto Alegre. Aí, de 2018, né, como é importante a política pública voltada Sim. para determinadas violências, né? A partir de 2018, se criaram mais 17 postos médicos legais com esse tipo de perícia. Para quê? Para que a vítima não se deslocasse, ela pudesse ter a Sim. chance de fazer mais próximo da sua residência, né, uma produção de prova. Uhum. Então, isso é muito importante. É importante, assim, para o fato jurídico como um todo, mas para a vítima. Para que apareça. Sim, porque ela Né? porque faz parte de um acolhimento também. De um né? acolhimento. O Estado, a sociedade Isso. acolhem dando estrutura. Dando, né? O Estado acolhe essa vítima. E aí, claro, no primeiro momento aparece assim, quantos casos? Não é que aumentaram o número dos casos, eles sempre estiveram ali Estão na sendo sociedade. revelados. Só que agora o Estado traz para si esse comprometimento. Olha, eu estou aqui, Estado, para Sim. ouvir e acolher essas pessoas. Sim, e muda completamente. Até porque a invisibilidade também impede o próprio gestor de pensar a respeito, né? Claro, Então, quanto mais claro. vem à tona, mais relevância o E tema... é uma forma de violência também. Isso torna é uma Exatamente, forma... tornar invisível, exatamente. né? De excluir, né? Exclui. Leva o é. Estado a pensar em políticas públicas. Isso. E aí, para todos os tipos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Dando um spoiler, né? Mas, assim, a mensagem, né, do final ali da vítima, né? Ela falando em outras vítimas. Homens, meninos, meninas. Então, elas colocando, né, no papel de outras pessoas também. Sim, Eu achei muito importante, assim, eu acho que a grande mensagem é essa. Empatia. Empatia. Sim. Ela, com toda a dor, foi empática com outros que pudessem estar na mesma situação. Não, é muito bonito essa rede que acaba se formando de depoimentos, né, de posturas, de movimentação que o filme acaba trazendo, né, e que isso acabou alterando a própria lei. Claro, Alterou a própria lei na Espanha, né? Isso. Houve uma alteração para considerar esses casos em que aí vem a questão do não é não. O que é o não é não? Pois é, agora tem até uma lei já, né? Pois então. Que vai estipular nos bares e espetáculos. Não é não, né? Então eles vão orientar que toda mulher que tiver se sentindo incomodada, né? Tá sendo assediada por um homem, tá se sentindo incomodada. E aí me parece assim que cada bar vai ter sua estratégia. Uma vai ser pedir um coquetel lá X, uma bebida X. Isso é um sinal
de que Ela tá ela sendo está sendo importunada. importunada, e aí eles vão... deram um tempo, né, para essa lei, agora começa a viger essa lei mesmo. Ela é do ano passado, essa lei, e agora começou a viger, então, para os estabelecimentos se estruturarem nisso, como é que vai ser, né? Uhum. E tá certo isso, porque nos shows também vai ter isso. Porque assim, ó, isso aí a gente estava falando de invisibilização. Como era comum isso, né? As mulheres eram importunadas não só em bares, mas em qualquer lugar, mas vamos colocar em bar, assim, que tá na noite. E todo mundo achava normal, né? Uhum. Não, é paquera. Não é uma coisa o que é paquera, outra coisa que é assédio, né? Uhum. Então, eu acho que isso aí... E também achar assim... achar que teve uma fala de um desembargador que aconteceu há pouco tempo atrás, que ele falou que são as mulheres que estão assediando os homens. Eu vi tá? isso. Do Tribunal de Justiça do Paraná. Foi né? veiculado nas redes. Né? Eu tô falando só porque foi filmado, foi, né, divulgado Sim, nas sim, redes, tudo. Quer dizer, isso aí é uma visão extremamente ultrapassada e machista disso. Sim. A mulher tem todo o direito de ir num bar, conversar com a sua amiga, ou ir sozinha, tá? Isso é uma prática que não existe aqui no Rio Grande do Sul, né? De ir sozinha num bar, num restaurante, e ficar sozinha, e se a pessoa estiver incomodando, agora ela tem mecanismos para reclamar, né? Sim, até essa questão do comportamento da vítima que se fala, né? Então, a roupa que ela usou, que ela se ela usa, bebeu, se ela, ou até se ela talvez tenha iniciado alguma coisa, mas ela não quer dar continuidade em ou alguma coisa mais íntima, ela não quis mais. Então, ela acho tem que direito de paquerar e depois dizer não, né? Porque parece assim, não, agora tem que ir até o Aí fim, até o fim, atendendo o desejo, né? Ela dizer, daquele homem. Agora, com essa lei, ela é protegida, contexto, né? Ela acaba, porque antes não havia nenhuma. E aí, você tá falando da Espanha, acho que é interessante, assim, colocar a lei, depois desse movimento, que aí no Supremo Tribunal Federal deles, eles mudaram, né? O crime foi... O crime foi de abuso, eles fazem essa diferença, né? De abuso, que é sem agressão. E foi justamente porque eles entenderam que ela não tinha dito não. Exatamente. Exatamente. Né? O entendimento foi bem isso, que ela não concordou. Ela não havia concordado, né? E aí eles entenderam que não havia concordância, porque a grande questão é quando eles condenaram o primeiro grau por abuso, é que eles entenderam que não havia ameaça nem agressão. No segundo grau, lá no Supremo, no segundo grau, eles também mantiveram a decisão do primeiro grau, né? Foi lá no Supremo. Na verdade, foi o terceiro nível, né? Não foi o segundo, foi o terceiro. Aí vem a palavra da vítima. Ela não concordou. Ela ficou em estado de choque. E o estado de choque é não. E tem um vídeo, né? Na qual tanto é que eles pararam o vídeo porque não tem graça, né? Foi quando eles estavam gravando. Mas isso aqui não tem graça. Um deles fala isso, não tem graça. Ela expressou sofrimento ali, né? Ela ficou muda, sem graça. Se deu conta de que aquilo ali tinha, né? Era uma violência, né? Mas eles disseram que era um filme pornô pra eles, né? Então mostra mais uma vez a mulher sendo... objeto. E o que a gente percebe em toda essa discussão é me parece esse pano de fundo de um preconceito realmente, que a gente fala, estrutural, um machismo, uma questão... Estereótipos, né? Papéis. Papel feminino, a mulher masculino, há de se comportar assim, e o homem por isso não está fazendo mais nada do que, né, ser homem, vamos dizer assim. E a ideia do predador, né? Do predador. A minha ideia da reescrita, em um dos capítulos do meu livro, eu falo, porque o projeto de reescrita feminista não é uma coisa que eu inventei, né? É um projeto que tem Inglaterra, Canadá, e aqui foi a professora Fabiana Severi que né, é a organizadora desse projeto. E aí, o que visa esse projeto? É pegar essas decisões judiciais que foram feitas sem essa perspectiva de gênero e reescrevê-las, tá? Então, eu reescrevo uma decisão judicial de um acordo de um crime de violência psicológica com essa perspectiva, tá? Na época até já tinha em São Paulo, foi em São Paulo, uma decisão recente até, e aí a ideia é o seguinte, porque o que acontece é usar a academia também para dentro do judiciário. Como é que poderia decidir? Porque existe uma questão dentro do tribunal e do judiciário, que nós temos algumas amarras, né? Principalmente no tribunal. Eu poderia ter decidido de outra forma, vamos ver nos autos o que está nos autos. Pode ser que aquela pergunta não tenha pode ser que a vítima não tenha sido ouvida, mas várias. Então, em razão disso, é que se põe no lugar daquele julgador com as leis que tinham na época, com a produção da prova que tinha na época e com o recurso que tinha, né? Porque as delimitado as possibilidades que tinha. E se poderia dar uma outra decisão. Sim. Então, em muitas... E aí ela tem um livro que ela fez um coletivo em todo o Brasil, várias professoras
e pegaram uma decisão, entenderam paradigmática e reescreveram. E aí viram que era possível tu dar uma outra decisão, Desde mesmo que com todas a limitações, perspectiva mas com uma entendi. perspectiva, Mas uma perspectiva E nova. sem ferir o princípio da imparcialidade, porque muito perguntam isso, mas agora tu vai jogar só a favor das mulheres? Sim. Né? E não é. A ideia é tu reconhecer que tem essas Uma desigualdades. vulnerabilidade. Que a né? gente Uma tem um situação. homem que vai sair na noite querendo estuprar as meninas, entendeu? Como foi o caso, Não, né? e o que eu achei interessante é que na cabeça, talvez, daquele agressor, ele não era um estupro, não sei. Nunca foi pra eles, né? Não, Isso tanto que que é- no primeiro depoimento ele fala, Eu não, também ele tenho chega e diz, olha, ela que quis. Ela que quis. Ela que Ela quis. aproveitou mais do que nós. Ela aproveitou É. mais do que nós. E isso é interessante como isso está arraigado, essa visão do homem predador ou de um homem que está ali realizando o seu desejo e que isso era quase normal, ainda que a vítima esteja em choque e não possa E roubaram até o reagir. celular dela, né? deixaram ela, né? Então, isso tirada. também acho que passa por um processo, fiquei pensando aqui agora, eu sempre brinco que a gente vai fazendo episódio, chega no fim, vai fazer outro, porque passa também por um processo de reeducação do papel do homem, Sem né? dúvida. Sem Alguma coisa que se possa conversar também, Educação, né, a sexual, educação né? sexual Sim. para o homem, para a mulher, né, poder dizer esse não cada vez mais claro e poder chamar esse auxílio, né, recorrer e estar mais fortalecida para recorrer ao auxílio numa importunação, e para o homem saber os limites dessa atuação sexual, né, que não seja predatória, e reconhecer ou não da mulher seja enfim, bom, ali chegou num ponto que não é que ele tem que esperar ele entrar em estado de choque, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o caso do filme, do documentário, que é real, né, gente? É muito chocante, né? Porque é uma violência que pra nós, não sei. Isso é uma coisa que agora eu vou puxar. Eu tava pensando, pra nós mulheres é muito explícita. E a Angelita me disse nos bastidores, nem sempre. Porque às vezes as mulheres também julgam as outras mulheres, né? O acolhimento, ele Agora nem até sempre, a gente parte do princípio, né, que o gênero, ele define. Uma mulher vai acolher muito melhor outra mulher. Não, Nem sempre. Nem depende sempre, do tem mais perfil de quem está acolhendo. isso. Entendi. Né? É a mesma coisa, eu falo muito por causa da sexologia forense, quem é que examina crianças, Aham. né? Eu sou a única mulher da equipe, mas os meus colegas, eu vejo assim que muitas vezes eles têm muito mais sensibilidade Aham. A né? depender do caso. a depender do caso, porque assim, não é a questão do gênero, é o perfil daquela pessoa, a tua capacidade O de teu treinamento e a tua e empatia. ter empatia com a o tua outro. capacidade empática. E isso aí Uhum. não tem muito a ver com o gênero. Porque uma mulher, ela pode trazer coisas do seu inconsciente e projetar tudo naquela vítima. Sim, entendi. E também o Sabe? próprio preconceito que tá O arraigado, preconceito né? que tem, É. as suas vivências, ela pode colocar na figura daquela vítima. Entendi. E aí, ela vai tratar mal. Então é uma né? discussão bastante ampla e profunda com a sociedade inteira, né? Claro, Pra desfazer claro. os E o machismo preconceitos não e os é só homem, papéis. né? Mulher Mulher, também. isso, Não, é não, verdade. não. A gente ouve mais essa discussão entre as mulheres, né? Por isso que eu falo chamar os homens, mas na verdade não é que seja só necessariamente o homem que tem o preconceito, né? Há mulheres que também têm. Porque carregam esse essa é machismo. uma formação. Que já É tá uma na estrutura, formação. né? Então, Uhum. a mulher, Nem se dá claro, conta, não nem se dá se dá conta. conta, né? A mulher, ela tem, sim, uma responsabilidade, às vezes, maior, porque ela tem, né, os seus filhos, meninas e meninos, e ela tem capacidade, sim, de passar uma mensagem, né? Sim, sim. Já fugindo desse papel estereotipado, né? Isso, mas que os homens possam ser pais Mas que também. possam ser pais e também E participar passar na dessa... parentalidade, Isso, nesse exatamente, papel parental, né? Que não seja só a mulher também incumbida de Isso, passar. É o uma olhar, discussão profunda. o olhar para aquela criança, né? De ambos. Mas, gurias, assim, a gente vai ter que encaminhar para o final, tá muito boa aqui. Eu queria só pegar as últimas considerações e pra gente ir fechando. Mas, Viviane, eu tava vendo aqui que a gente tem, ainda a partir do protocolo, não tantas decisões lá. E eu vi aqui no nosso tribunal, tem algumas que são de tua relatoria, mas tem muitos colegas que ainda não se apropriaram. Como é que tá isso Brasil afora? Pois Esse é, assim, protocolo ó, está sendo efetivo? boa pergunta. O que acontece no protocolo? Muitos não conhecem ainda. Tá. Então, o que nós estamos fazendo? Já teve agora, em julho, um curso de capacitação. Inclusive, eu dei umas 2 aulas, a Escola da Júris, junto com o Poder Judiciário, que é a Corregedoria. Então, foi assim, teve 60 juízes, teve um número bem para conhecer o protocolo. Esse protocolo, só para entender, ele é de aplicação obrigatória? Obrigatório, isso. Obrigatório. Começou com uma
recomendação Agora e é hoje é uma obrigatório. resolução que torna obrigatório. Tá, E nessa seja resolução observado. determina os cursos, tá? E depois, até se reiteradamente o juiz não aplicar, se abre até um Sim, processo, aí né? estaria... Mas assim, eu acho que primeiro passa tudo, como o protocolo se tornou resolução em 2023, É se recente. torna, é restrito, ainda é novo, né? Então, acho que vai ter mais 2 cursos do protocolo ainda, para as pessoas conhecerem, os juízes e desembargadores, né? Conhecerem. Depois disso, assim, nós temos, no tribunal mesmo, né? Nós temos a comissão que eu sou presidente do assédio. Ele envolve também essa questão também de violência psicológica, de agressão física, agressão sexual. Nós estamos também fazendo várias campanhas. Agora, era para ser em maio, mas aconteceu a enchente, Sim. nós vamos passar para setembro. Uhum. Também vai ser uma semana inteira discutindo isso, porque às vezes na agressão, por exemplo, na agressão psicológica, a pessoa não se dá conta, né? O chefe não se dá conta do jeito Sim. com que ele está lidando, né? Sim. Com os funcionários, né? Então, eu acredito que sim, vai aumentar o número, né? Nós temos o banco de sentença do CNJ, é uma forma de estimular os colegas ver outros exemplos. terem acesso e verem como é que é possível aplicar o protocolo. Então, eu acredito que é uma caminhada que exige, assim, capacitação e sensibilização também. Mas é um do grande judiciário. passo e que mude, né, essa realidade. Então, tá. E, Angelita, eu queria te perguntar assim, ó, essas mulheres, né, o que tu dirias, como é que é esse pós, depois que passa por essa violência, passa por um processo ou não, que elas busquem ajuda, o que tu recomenda? Para quem Sim. está nos escutando e passou por algo assim, ou que conhece alguém. Cada vítima tem seu tempo, Uhum. a gente tem que considerar, mas o importante é colocar em palavras. Não interessa o tempo, né, que transcorreu desse evento, o importante é falar pela primeira vez. Não precisa falar para um profissional, pode falar para a pessoa que naquele momento vai trazer segurança, né? O importante é falar, é deixar de guardar aquilo, né? Porque em algum momento vai aparecer, seja na natureza física ou na mental, né? Mas ela vai aparecer. Então, o importante é colocar, né, Isso em pra palavras fora. isso. E confiar que E há confiar a realmente possibilidade de acolhimento. de acolhimento. Uhum. Tá? E não necessariamente o acolhimento do Estado, o acolhimento mais próximo, né? Sim, Porque o que primeiro muitas momento. vítimas colocam, já falaram na família e foram desacreditadas, né? Sim. Então, nunca mais falaram. Tem pessoas que não falaram mais, porque falaram, às vezes, para a mãe, para o pai, para quem está próximo, e não tiveram o acolhimento diferente do filme, onde a Sim. menina foi acolhida Pela completamente, família, né? Isso. Uhum. Tá Ah. bem. Então, gente, olha, esse assunto é muito rico, difícil, mas eu achei, assim, maravilhosas as intervenções. Então, agradeço muitíssimo a presença das 2 especialistas aqui. A gente fica honrado com a presença e com a qualidade desse debate. Eu fico muito feliz de poder proporcionar esse tipo de conversa de uma maneira que o programa se propõe de fácil entendimento, né? Apesar do nosso juridiquês, né? E as questões técnicas da medicina, mas que a gente possa conversar e abrir sempre um espaço para que as pessoas se identifiquem, reflitam o tema, porque a gente precisa mudar essa situação, né? Muito obrigada. Só Nós tenho é que a agradecemos o Nós que convite, né? agradecemos Foi muito. ótimo. Né? Foi ótimo, né? Um assunto palpitante também. Muito, muito bom. Gente, foi isso então. Hoje foi esse nosso episódio. Fique por aqui, nos acompanhe nos próximos episódios de Notas sobre Nós.